O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Ao longo de 365 dias, vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica, sem deixar nada de fora. A estreia desse podcast será dia 1º de janeiro de 2023, de modo que a cada dia do próximo ano irá ao ar um novo episódio com a leitura de um trecho do Catecismo. Além de ouvir a leitura do Catecismo a cada episódio do nosso podcast, você irá ouvir um comentário sobre o tema tratado naquele dia. Será um comentário feito por um dos últimos 3 papas da nossa igreja. Isso mesmo. Após a leitura do Catecismo, nós vamos ler uma catequese, uma mensagem ou um discurso, talvez o trecho de uma carta, de um dos papas, São João Paulo II, Bento XVI e Francisco, de acordo com o tema apresentado pela leitura do Catecismo naquele dia. Para a leitura sequencial do Catecismo que realizaremos nesse podcast, vamos usar um plano de leitura que você poderá baixar por um link disponibilizado aqui na descrição do podcast ou na descrição da página do Instagram, @o Catecismo em um ano, tudo junto e com o número 1 em algarismo. Este plano apresenta a leitura sequencial do Catecismo da Igreja Católica, dividida em pequenos trechos propostos para cada dia do ano. Para o episódio de hoje, nessa semana de pré-estreia do nosso podcast O Catecismo em um ano, vamos refletir um pouco sobre o que é o Catecismo da Igreja Católica e sua importância para a nossa fé cristã. O Catecismo da Igreja Católica foi promulgado em 11 de outubro de 1992 pelo Papa São João Paulo II e apresenta os fundamentos da fé católica. Isso significa que o Catecismo acabou de completar 30 anos no passado dia 11 de outubro de 2022. Trata-se de um texto importantíssimo para quem deseja aprofundar o conhecimento e a vivência da sua fé em Jesus Cristo e na sua Igreja, embasado na Sagrada Escritura, na tradição e do magistério. Além de apresentar o tesouro do depósito da fé, conservado e transmitido pela Igreja ao longo dos séculos, o Catecismo da Igreja Católica articula com clareza o diálogo entre a doutrina perene do cristianismo e a humanidade em suas circunstâncias contemporâneas. Por ocasião do 10º aniversário do Catecismo da Igreja Católica, em 11 de outubro de 2002, o então Papa, São João Paulo II, dizia o seguinte sobre a importância do Catecismo. Abre aspas. Para este 3º milênio que acabou de se iniciar, o Senhor ofereceu-nos um instrumento particular para o anúncio da sua palavra, o Catecismo da Igreja Católica, por mim aprovado há 10 anos. Ainda hoje ele conserva sua realidade de dom privilegiado, posto à disposição de toda a Igreja Católica, e também oferecido a cada homem que nos pergunta a razão da nossa esperança e que deseja conhecer aquilo que a Igreja Católica crê. Como exposição completa e integral da verdade católica, válida sempre e para todos, ele, com os seus conteúdos essenciais e fundamentais, permite conhecer e aprofundar de maneira positiva e serena aquilo que a Igreja Católica crê, celebra, vive e reza. Ao apresentar a doutrina católica de modo genuíno e sistemático, mesmo na sua sintetização, o Catecismo reconduz todos os conteúdos da catequese ao seu centro vital,
que é a pessoa de Cristo Senhor. O amplo espaço dado pela Bíblia à tradição ocidental e oriental da Igreja, aos santos padres, ao magistério, à hagiografia, à centralidade garantida ao rico conteúdo da fé cristã, à interconexão das quatro partes que constituem de maneira complementar a estrutura do texto e que realçam este vínculo entre lex credendi, lex celebrandi, lex agendi, lex operandi. São apenas alguns dos méritos deste catecismo, que nos permite, mais uma vez, admirar-nos diante da beleza e da riqueza da mensagem de Cristo. Fecha aspas. Além de ouvirmos isto que o Papa João Paulo II falou no 10º aniversário do Catecismo, vamos ver também o que disse o Papa Bento XVI por ocasião da apresentação do compêndio do Catecismo que se deu em 2005. O Papa Bento XVI, naquela ocasião, falava o seguinte sobre o Catecismo da Igreja Católica. Abre aspas. No dia 11 de outubro de 1992, o Papa João Paulo II entregava aos fiéis de todo o mundo o Catecismo da Igreja Católica, apresentando-o como texto de referência para uma catequese renovada nas fontes vivas da fé. Há 30 anos da abertura do Concílio Vaticano II, que ocorreu entre 1962 e 1965, completava-se assim o desejo expresso em 1985 pela Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, para que fosse composto um catecismo de toda a doutrina católica, quer no tocante à fé, quer no tocante à moral. 5 anos depois, a 15 de agosto de 1997, ao promulgar a edição típica do Catecismo da Igreja Católica, o Sumo Pontífice João Paulo II confirmava a finalidade fundamental da obra. Apresenta-se como exposição completa e íntegra da doutrina católica que permite a todos conhecer o que a mesma Igreja professa, celebra, vive e reza na sua vida cotidiana. O catecismo se divide em 4 partes, de acordo com as leis fundamentais da vida em Cristo. A primeira parte, intitulada A Profissão da Fé, é uma síntese adequada da lex credendi, isto é, da fé professada pela Igreja Católica, retirada do símbolo apostólico ilustrado com o símbolo niceno-constantinopolitano, cuja proclamação constante nas assembleias cristãs mantém viva a memória das principais verdades da fé. A segunda parte, intitulada A Celebração do Mistério Cristão, apresenta os elementos essenciais da lex celebrandi. O anúncio do Evangelho encontra sua resposta privilegiada na vida sacramental. Nela, os fiéis experimentam e testemunham em cada momento da sua existência a eficácia salvífica do mistério pascal, por meio do qual Cristo realizou a obra da nossa redenção. A terceira parte, intitulada A Vida em Cristo, chama a atenção para a lex vivendi, isto é, para o empenho que os batizados têm de manifestar nas suas atitudes e nas suas opções éticas de fidelidade à fé professada e celebrada. Os fiéis são chamados pelo Senhor Jesus a agir de acordo com a sua dignidade de filhos de Deus Pai na caridade do Espírito Santo. A quarta parte, intitulada A Oração Cristã, apresenta uma síntese da lex orandi, isto é, da vida de oração. A exemplo de Jesus, o modelo perfeito do orante, também o cristão é chamado ao diálogo com Deus na oração, de cuja expressão privilegiada é o Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus ensinou. Fecha aspas.
Depois de termos ouvido o que disse São João Paulo II e depois Bento XVI, vamos finalizar a reflexão de hoje, deste episódio de pré-estreia, ouvindo o que disse o Papa Francisco por ocasião do 25º aniversário do Catecismo da Igreja Católica, em outubro de 2017, fazendo uma belíssima síntese, das motivações que levaram à promulgação desse catecismo. Vamos ouvir então o que disse o Papa Francisco sobre o Catecismo da Igreja Católica. Abre aspas. O 25º aniversário da Constituição Apostólica Fidei Depositum, com a qual São João Paulo II promulgava o Catecismo da Igreja Católica, 30 anos depois da abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II, é uma significativa ocasião para verificar o caminho, entretanto percorrido. Não foi primariamente para condenar os erros que São João 23 sonhara e quisera o concílio, mas sobretudo para permitir que a Igreja chegasse finalmente a apresentar, com uma linguagem renovada, a beleza da sua fé em Jesus Cristo. É necessário, primeiramente, afirmava o Papa no seu discurso de abertura do concílio, que a Igreja não se aparte do patrimônio sagrado das verdades recebidas dos seus maiores, mas, ao mesmo tempo, deve também olhar para o presente, para as novas condições e formas de vida no mundo, que abriram novos caminhos ao apostolado católico. O nosso dever, continuava o pontífice João 23, é não só guardar este tesouro precioso como se nos preocupássemos unicamente da antiguidade, mas também dedicar-nos com vontade pronta e sem temor àquele trabalho que o nosso tempo exige, prosseguindo assim o caminho que a Igreja percorre há 20 séculos, falava São João 23. Continua o Papa Francisco. Guardar e prosseguir é a incumbência que cabe à Igreja por sua própria natureza, a fim de que a verdade contida no anúncio do Evangelho feito por Jesus possa alcançar a sua plenitude até ao fim dos séculos. Tal é a graça que foi concedida ao povo de Deus. Mas é igualmente uma tarefa e uma missão cuja responsabilidade carregamos: anunciar de modo novo e mais completo o Evangelho de sempre aos nossos contemporâneos. Assim, com a alegria que provém da esperança cristã e munidos do remédio da misericórdia, vamos ao encontro dos homens e mulheres do nosso tempo para lhes permitir a descoberta da inexaurível riqueza encerrada na pessoa de Jesus Cristo. Ao apresentar o Catecismo da Igreja Católica, São João Paulo II afirmava que ele deve ter em conta as explicitações da doutrina que, no decurso dos tempos, o Espírito Santo sugeriu à Igreja. É também necessário que ajude a iluminar com a luz da fé as novas situações e os problemas que no passado ainda não tinham surgido. Por isso, este catecismo constitui um instrumento importante não apenas porque apresenta aos crentes os ensinamentos de sempre para crescerem na compreensão da fé, mas também e sobretudo porque pretende aproximar os nossos contemporâneos com suas problemáticas novas e diversas da Igreja, comprometida na apresentação da fé como resposta significante para a existência humana neste momento histórico particular. Assim, não basta encontrar uma nova linguagem para expressar a fé de sempre. É necessário e urgente também que, perante os novos desafios e perspectivas que se abrem à humanidade, a Igreja possa exprimir as novidades do Evangelho de Cristo, que, embora contidas na Palavra de Deus, ainda não vieram à luz.
Trata-se daquele tesouro feito de coisas novas e velhas, referido por Jesus quando convidava os seus discípulos a ensinar o novo por ele trazido, sem transcurar o antigo. Uma das páginas mais belas do Evangelho de São João é aquela que nos dá a chamada oração sacerdotal de Jesus. Antes de enfrentar a paixão e a morte, dirige-se ao Pai manifestando a sua obediência na realização da missão que lhe fora confiada. As suas palavras são um hino ao amor, incluindo também o pedido de que sejam guardados e protegidos os discípulos. Ao mesmo tempo, porém, Jesus reza por todas as pessoas que no futuro hão de acreditar nele, graças à pregação dos seus discípulos, para que também elas sejam congregadas e conservadas na unidade. Na frase, "Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste", toca-se o auge da missão de Jesus. Como bem sabemos, conhecer Deus não é primariamente um exercício teórico da razão humana, mas um desejo inextinguível impresso no coração de cada pessoa. É o conhecimento que provém do amor, porque encontramos o Filho de Deus no nosso caminho. Jesus de Nazaré caminha conosco para nos introduzir com a sua palavra e os seus sinais no mistério profundo do amor do Pai. Este conhecimento fortalece-se dia após dia com a certeza que nos dá a fé de nos sentirmos amados e, consequentemente, inseridos num desígnio repleto de sentido. Quem ama quer conhecer melhor a pessoa amada para descobrir a riqueza que se esconde nela e que dia a dia aparece como uma realidade sempre nova. Por este motivo, o nosso catecismo apresenta-se à luz do amor como uma experiência de conhecimento, de confiança e de abandono ao mistério. Ao delinear os pontos estruturais da sua composição, o Catecismo da Igreja Católica retoma um texto do Catecismo Romano, assume-o propondo-o como chave de leitura e concretização. A finalidade da doutrina e do ensino deve fixar-se toda no amor, que não acaba. Podemos expor muito bem o que se deve crer, esperar ou fazer, mas, sobretudo, devemos pôr sempre em evidência o amor de nosso Senhor, de modo que cada qual compreenda que qualquer ato de virtude perfeitamente cristão não tem outra origem nem outro fim senão o amor. Fecha aspas. Enfim, ouvimos 3 colocações dos nossos últimos papas, São João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco, sobre a importância do nosso catecismo da Igreja Católica. E é com este mesmo desejo de aprofundar a nossa experiência de fé, de encontro com Jesus Cristo, que queremos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias, ao longo do próximo ano. Por isso, inscreva-se nesse podcast pela plataforma que você preferir. Siga-nos também nas redes sociais, no Instagram, @ocatecismo em um ano, para ficar atualizado dos novos episódios que vamos colocar na sequência à sua disposição. Então, o primeiro episódio, com a leitura sequencial do Catecismo, vai ao ar dia 1º de janeiro. Até breve!